Bem-vindos à primeira aula do primeiro módulo do curso de francês Joie de l'apprentissage, français pas à pas. Nessa primeira aula nós vamos conhecer la nature et la fonction des mots, a natureza e a função das palavras em francês. Mas primeiro vamos ver em português como que isso funciona. As palavras em português, recebem nomes específicos. Nós chamamos elas de pronomes, substantivos, verbos, adjetivos, advérbios e muito mais. Tá? Existem muitos tipos de palavras nos idiomas. Tá? Em português mesmo, nós sabemos que os substantivos são coisas, nome que a gente dá para coisas, objetos, tudo que a gente pode chamar de uma coisa, coisa. Tá? Então, por exemplo, um livro, uma casa, tudo que você consegue nomear, dar um nome. Tá? Por isso que a gente chama em francês os substantivos de nom. Nom é o nome, tá? Que seria substantivo, mas a gente chama de nome também. Em francês, eles têm a mesma função em português. Tá? Ele representa um objeto, um ser, uma realidade concreta ou abstrata. Substantivo, tudo que você dá nome. Livro, como que chamamos livro em francês? Livre. Por que a gente colocou um S aqui? Porque, primeiramente, nós vamos ver as palavras variáveis, perdão, as palavras que variam, tá? Então, elas podem variar entre singular, plural, a gente vai ver que tem feminino, masculino, tá? Então, são palavras que variam. Substantivos é o primeiro tipo de palavras que variam. Quarto, dizemos chambre ou chambre, é a mesma pronúncia no plural. Tá? A gente só escreve mais um S, mas a gente não o fala. Gato, a gente diz chá, chá, igual o chá que você toma, chá. No feminino, chat, a gente fala só o T, um T. Então, chat. No plural, chá, mesma coisa que a gente falou aqui. E no feminino, também a mesma coisa que a gente falou aqui. Tá? A gente só escreve ES. Vocês repararam que o E ele torna a palavra feminina e o S torna a palavra plural. Isso acontece na maioria dos casos, tá? Mas não sempre. Outros substantivos: id no plural, état no plural, mère no plural. Tá? Ideia é um substantivo abstrato. Gato é um substantivo concreto. Tá? E assim por diante. Existem muitos tipos de substantivos, mas é importante a gente conhecer essas palavras, né, o que são substantivos, para a gente não se perder mais para frente no curso. Depois a gente tem os determinantes, tá? Ou déterminants em francês. Eles servem para identificar o gênero, o número, a quantidade, a possessão de um objeto, de um substantivo, e também faz referência ao ser ou à coisa de que se está falando. Vamos entender, ó. Determinante é essas palavrinhas aqui, ó, que ele diz se o substantivo vai ser um ou uma, se vai ser uns ou umas, né, no plural aqui, de. Então, um livro, un livre. Des livres, uns livros, tá? Ou alguns, depende do contexto, tá? La chambre, o quarto. Em francês, quarto, chambre é uma palavra feminina. Então, la chambre, o quarto. Toutes les chambres, todos os quartos, tá? Esse tout também é um determinante. Ele determina pra gente se essa palavra aqui vai ser feminina, se vai ser plural, tá? Un chat, une chatte, les chattes. Mon idée, tes idées. Então, aqui o meu também é um determinante. Porque eu digo que a ideia é do eu, é minha. Então, mon idée, minha ideia, tes idées, tuas, né? As suas de você, tuas ideias, suas ideias. Une idée que a gente viu, des idées, né? Des idées são algumas ideias, umas ideias. Determinantes também são esses demonstrativos. Ce, eu estou apontando esse cavalo. Ce cheval, ces chevaux.
esses cavalos, aqueles cavalos, depende do contexto. Ma mère, minha mãe, tá? Ta mère, leur mère. Então, a sua mãe, a mãe deles, tá? Então, tudo isso daqui são determinantes. Tá? A gente vai ver com calma mais pra frente cada um desses, tá? Mas só pra você saber que existe isso em francês, tá? Em português, a gente costuma separar. A gente fala artigos indefinidos, artigos definidos, pronomes possessivos, etc. Mas em francês, eles juntaram, tá? Em determinantes. Agora vem um que é muito importante também, que são os adjetivos. Adjectif, les adjectifs, tá? Adjetivos são o que a gente usa para dar uma qualidade, um defeito para alguém, para alguma coisa, tá? Então sempre que a gente fala legal, chato, bonito, feio, alto, magro, baixo, gordo, tá? Tudo isso são adjetivos, tá? Então lembra bem, adjetivo dá uma qualidade ou um defeito para alguém ou alguma coisa. Então, por exemplo, un livre lourd. Lourd é o pesado. Um livro pesado, lourd. Des livres lourds. Novamente, adjetivos também fazem parte das palavras que variam. Então, por isso que ele está no plural, igual em português. Um livro pesado, uns livros pesados. Tá? Ele varia. La chambre est propre. Propre é o limpo. Tá? Aqui é feminino, né? Porque quarto é feminino em francês. Se eu quero falar no plural, les chambres sont, poderia colocar propre, estão limpas, né? Mas aqui eu coloquei sale. É outro adjetivo pra gente conhecer, que é o sujas, né? Sujos, os quartos. Em francês, sale. Sale. Un chat noir. Noir, um gato preto. Une chatte noire. Adicionamos o E do feminino. Uma gata preta. Les chats blancs. Les chats blancs. Os gatos brancos. Les chattes blanches. As gatas brancas. Lembra que eu falei que a gente nem sempre vai só colocar um S no plural? Alguns plurais são irregulares, ó. Então, ao invés de ser blanc, né, no feminino, vira blanche. Opa. Tá, blanche. Mas a gente vai ver com calma isso também. Aqui o importante é a gente saber o que são adjetivos. Então vamos ver mais alguns. Bonne, o feminino de bom, né? Bom. Então, mon idée est bonne. Minha ideia é boa. Tes idées sont terribles. Suas ideias são terríveis. Terrible, no plural. Une idée splendide. Uma ideia esplêndida. Belligérant. Coloquei um bem difícil aqui só pra gente saber que eles existem. A gente vai ver também já já. Belligérant, solide, liquide, gazeux. Tá? Então nem sempre é um adjetivo para descrever uma pessoa, uma aparência física. A gente pode usar adjetivos que descrevam outras coisas, né? Como alguma coisa mais abstrata. Fort, forte. Faible, fracos. Agora, a gente ainda tem palavras que variam, chamadas de verbos, tá? Em francês, verbe. Verbe. Verbos são, né, tudo que a gente que pode ser conjugado, né? A gente conjuga o verbo com uma pessoa. Então, por exemplo, se eu falo eu falo, falo é o verbo, tá? Falar. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Un livre est un bon ami. Un livre est un, a gente junta o T com U, bon ami, o N com A também. Mas aqui o verbo ser ou estar, e. Les livres sont ici. O mesmo verbo ser ou estar conjugado para eles. Quem? Os livros. Os livros estão aqui. Aqui a gente tem o verbo manger, que é o comer. Então, un chat mange, de la nourriture. Mes chats mangent beaucoup. Aqui a gente tem
o verbo no plural. É conjugado para eles também, ou elas, né? Aqui ele tem essa terminação aqui, mas a gente não fala ela. Então a gente fala mange, mange, igual aqui, mange, tá? A gente vai ver com calma também. Outros verbos, né, a gente pode, eles variam em tempo, né? Pode ser no presente, no passado, no futuro. Aqui a gente tem o verbo no presente, né? L'état permet de le faire. O estado permite fazer. Aqui a gente tem o verbo no infinitivo, sem conjugação, né? Fazer. Les états quittèrent l'assemblée. Os estados saíram no passado. Quitter. Mas esse tempo verbal aqui a gente não usa muito. Eu coloquei aqui só porque ele era mais diferente para a gente poder distinguir bem. Então, os estados deixaram, saíram da Assembleia. Tá? Depois a gente tem os pronomes, que também variam. Les pronoms. Pronoms. Pronomes são muitas coisas em francês. Né? A gente vai ver ao longo do curso que existem muitos tipos. Aqui a gente tem alguns exemplos. Je é o eu é o sujeito que conjuga o verbo. Eu, aqui a gente tem o te, né, que seria o você, ou te igual em português, né? Eu te, o verbo dar no passado, um livro. Eu te dei um livro. Celui que je t'ai donné. Aquele que eu te dei. Tá? Então aqui a gente tem outro tipo de pronome, tá? É um pronome demonstrativo também, mas em francês ele recebe outro nome, a gente vai ver já já. Elle, il, me, né? M-E. Aqui a gente está abreviando, né? Aqui também a gente abreviou, porque esse T, ele se escreve T-E, e aqui é M-E. E a gente não pode ter duas vogais, né? O E e o A juntos. Então a gente só tira o E. Mesma coisa aqui. Aqui também, tá? Como é um verbo que começa com vogal, a gente tira o E do je, tá? Que é o mesmo je aqui. Quais outros pronomes? Nous, somos nós. Ce, são esses, aqueles. Ma, mon, elle, lui. Tá? Lui seria o lié, né? Elle, lui a parlé. Ela lhe falou. Falou a ele. O que mais? Então essas são as que variam, as palavras que variam. São os pronomes, verbos, adjetivos, determinantes e substantivos. E agora a gente vai ver as palavras que não variam, são invariáveis, tá? Então não tem como você colocar no plural nem no feminino. Por exemplo, advérbio. Advérbio são os advérbios. Advérbio é uma coisa que vai intensificar um verbo. Tá vendo que ele chama advérbio? Aliás, advérbio, não sei porquê. Advérbio, tá? Porque ele vai mudar o verbo, tá? Como ele vai mudar? Ele vai intensificar ou dar uma outra ideia. Por exemplo, j'ai lu ce livre patiemment. Eu li esse livro pacientemente. De que forma que eu li? Eu li pacientemente, né? De forma paciente. Né? Se eu falasse eu li esse livro, é uma informação. Mas eu quero acrescentar de que forma? Pacientemente. O très também é um outro advérbio que é usado bastante para intensificar. J'ai trouvé un chat très mignon. Eu achei um gato muito fofo. Aqui ele não está necessariamente mudando um verbo, tá? Mas ele é um advérbio. L'idée qu'il a eue est tellement bonne. Outro tipo de advérbio é o tellement. Tellement seria o tal, tá? Mas aqui serve como realmente. Então a ideia que ele teve é realmente boa. Ma mère m'a parlé affectueusement. Minha mãe falou a mim, ou me falou comigo, de forma afetuosa, afetuosamente. Tá? Então, de que forma ela falou? De forma afetuosa. Próximo, a gente tem conjunções de coordenação. Tá? Les conjonctions de coordination. Elas servem para conectar duas palavras de mesma classe gramatical, duas proposições ou duas frases. Tá? Então, por exemplo,
Aqui, ó, a gente tem duas informações. J'ai lu ce livre. Eu li esse livro. E o mais, né, que é o mas, je ne l'ai pas aimé. Opa, aqui. Eu não o amei. Então a gente tem duas informações. Eu li esse livro, eu não o amei, eu não gostei. E a gente tem o mais, que vai juntar as duas, entendeu? Outro exemplo, j'ai trouvé un chat, eu achei um gato. É uma informação. Ele me seguiu, outra informação. Il m'a suivi. O e é uma conjunção que está ligando as duas. Tá? Então eu achei um gato e ele me seguiu. Sua ideia não é perfeita nem ruim. Tá? Então o ni, que é o nem, ele não está necessariamente juntando duas proposições, tá? Mas ele também é uma conjunção. O donc também é muito usado. Ma mère m'avait prévenu, minha mãe me tinha alertado, me tinha prevenido, me tinha avisado. Donc, je le savais déjà. Então, eu já o sabia. Depois a gente tem conjunções de subordinação. Conjonction de subordination. Para que elas servem? Elas vão ligar duas ou mais ideias e são ideias que se completam para dar um sentido à frase. É um pouco diferente desses aqui, tá? Porque aqui, na conjunção de coordenação, são duas frases isoladas que foram juntas pela conjunção. Aqui, se não tem a conjunção, as duas frases ficam sem sentido. Por exemplo, je crois que ce livre aura une suite. Se eu digo apenas je crois, eu acredito, eu creio, e eu paro de falar, simplesmente não faz sentido. Né? Então, je crois que, eu acredito que. Se eu simplesmente, esse livro terá uma continuação. Se eu simplesmente digo, esse livro terá uma continuação, aura une suite. Até faz sentido, né? Mas se eu falo assim do nada, também fica meio estranho. Então eu posso acrescentar, né, que eu acredito que esse livro terá uma continuação. Que é a conjunção de subordinação, tá? Tu pourras entrer si ma chambre était propre. Aliás, tu pourrais. Você poderia entrar se, não se do português, meu quarto estivesse limpo. Com, que é o quando, também é um outro tipo de conjunção, de subordinação. Tá? Então, je marchais dans la rue, eu andava na rua quando j'ai vu ce chat. Eu vi esse gato. Tá vendo que aqui, se a gente fala só isso daqui sozinho, eu andava na rua. Ok. Quando, e se eu falo só isso aqui sozinho? Eu vi um gato. Ok. Mas a gente pode juntar essas duas com o com, para as duas fazerem sentido. Então eu andava na rua quando eu vi um gato. Aí você já está contando uma história. Tá vendo? Puisque, comme, outras conjunções, tá? Agora a gente tem uma coisa que é importantíssima. Preposições. Preposição. Elas servem para, vamos ver, ligar um substantivo com um verbo, um adjetivo, outro substantivo, um pronome ou um advérbio. Ou seja, preposição pode ligar qualquer coisa com qualquer coisa. Então, por exemplo, le livre est à côté de ton portable. O livro está ao lado, tá? À côté, aqui o ao, né? De é outra preposição. Do seu celular, então o livro está do lado do seu celular. Sur la table, sobre a mesa. Dans la salle de réunion, na, né? Aqui o em, né? Que vira na sala, né? Em, pode ser dentro de, pode ser isso. Dans la salle de réunion. Sans é o sem. Sans toi, ma chambre reste sale. Sem você, meu quarto fica sujo. Avec toi, com você, elle est toujours propre. Tá? O avec, com.
Le chat de mon ami est revenu chez moi. Chez, aqui a gente usa como sentido de na casa de, no lugar de alguém, né? Então, por exemplo, chez moi, na minha casa, no meu espaço, tá? No lugar que eu chamo de meu. Então, je suis chez moi, por exemplo, je suis chez moi, eu estou na minha casa. En é outra preposição. Em, também no sentido de tempo aqui, tá? Par também é uma outra preposição. Aí. Par, tá? Que é o por. Une note écrite par ma mère. Uma nota escrita por minha mãe. E por fim, acho que é a última, a gente tem interjeições, ou les interjections. Interjeições são barulhos que a gente faz porque a gente não sabe o que falar. São vícios de linguagem. Tá? Então, os franceses dizem muito assim. Ah, oh, eles usam bastante. Ba, eles usam bastante ba, pra pensar, né? Igual quando a gente fala em português. Né, tudo isso, tá? Tem muitas outras, tá? Interjeições, mas essas aqui são as mais conhecidas. Tranquilinho? Então agora vamos para os exercícios. Bom, exercício número 1. Com base nas páginas anteriores, classifique as palavras abaixo em substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, pronome, preposição ou interjeição. Se você tem um livro impresso, é melhor, tá? Você consegue já até anotar aí e a gente já vai corrigindo. Senão você pode anotar em um caderno ou em uma folha e a gente corrige também daqui a pouco. Então, o que é o en? É uma interjeição, certo? De, né? A letra B diz de. De a gente viu que era o quê? Começa com P de preposição, tá? C, on, preposição. Igual em português, o em é uma preposição. Passe a mão. Passe a mão. É um advérbio, tá? Lourd. A gente tinha falado que o livro era lourd. É o pesado, mas ele é um tipo de adjetivo, tá? Louis. A gente viu, passou bem rápido, mas a gente viu. Se você quiser, você pode voltar. Você tem um livro impresso. Se você tem um livro impresso, você consegue voltar lá. Ou o PDF também. Louis é um pronome, tá? A gente viu ele, vamos ver onde ele estava exatamente, porque em português ele seria um pronome, mas ele também pode ser um... cadê? Isso, ele está no pronome mesmo. Agora a letra G. Je. Quase a mesma pronúncia. Je. A gente viu que era um pronome. H. Très. E aí? Lembra dele? É um advérbio. Isso aí. I. Nu. Nu é um pronome. Elle também é um pronome. K. Mange. Lembra que eu falei que a gente coloca isso daqui no plural, mas a gente não fala. A gente fala só mange. Isso aqui é um verbo. Verbo comer. Eles comem. Livre. Esse tá fácil. Substantivo. Ah. Interjeição. Tá? Barulhos. O que a gente faz é interjeição. O que mais? Splendide. Splendide. Que é o esplêndido. É um adjetivo. Cheval. Cheval. Cavalo. É um... Eu dei um nome para alguma coisa. Então é um
substantivo, tá? Que a gente chama de nom em francês. Chambre. Chambre, substantivo, tá? Que é o quarto, né? Eu tô dando nome pro quarto. M, mesma coisa, ENT, a gente adicionou porque a conjugação, a dica, no plural, tá? Mas a gente não fala, a gente fala M, que é o verbo amar, tá? Um verbo. Interjeição. Fort. A gente viu que tá variando aqui, né? Ó. Então é um adjetivo. Permet. Verbo. E. A gente viu esse daqui também, não sei se você vai lembrar. Mas a gente viu. É o verbo ser ou estar. Tá? Conjugado para ele ou ela. Il est, por exemplo, ele é ou ele está. Propre. E aí? Lembra? Esse aqui é o limpo. Tá? Ele também significa a palavra próprio, né? Tipo, meu próprio, alguma coisa. Tá? Essa palavra tem esses dois usos em francês, mas como a gente estava vendo, ele é o adjetivo limpo. Chá. Seja o chá que você toma ou o gato em francês, são substantivos, tá? Aqui é o gato, tá? Mas a pronúncia é chá, a mesma do que você toma. Uf. Uf. Interjeição. Me. Me. A gente sabe que é um pronome. Cour. Esse aqui é uma pegadinha. Esse aqui pode ser a palavra, o adjetivo curto, mas também pode ser o verbo correr conjugado para ele ou ela. Tá, aqui eles dizem pra gente que curto, é o adjetivo, né? Mas ele também é o verbo correr. Eu não tô achando aqui, mas é o verbo correr, tá? Tranquilinho até aqui? Agora, exercício 2. Circule as preposições. A gente vai circular elas. E sublinhar os verbos nas frases abaixo. Então, por exemplo, le chien mange, verbo sublinhei. Preposição circulei. Le chien mange sur la table dans la cuisine. O cachorro come sobre a mesa, né, em cima da mesa, na cozinha. Dans la cuisine. Outra preposição. Então vamos lá. Le chat de ma sœur est chez moi. Preposição, mesmo que a gente não entenda o que essa frase significa, a gente pode encontrar as preposições e os verbos aqui, né? Le, não. Chat, não. De. Preposição. Ma sœur. Aqui a gente também não tem o que a gente está procurando. E a gente viu. EST, né? A gente fala e. A gente viu, que é um verbo. Então a gente vai sublinhar. Chez, também vimos. Preposição. Então o gato da minha irmã está na minha casa. Chez moi. B. Le cheval est avec moi dans la chambre. Le cheval, o cavalo, e. Então, ó, se você reparar, sempre as frases vão ser compostas por um sujeito, né? O gato da minha irmã. O gato da minha irmã é uma coisa só. Tudo junto aqui que vai conjugar o verbo, tá? Então tem o sujeito, o gato da minha irmã, o verbo principal, tá? E o complemento. O cavalo é ou está, verbo, vou sublinhar, né? Avec, preposição, circulei. Moi, aqui a gente tem um pronome, então não precisa fazer nada. Dans, preposição. O cavalo está comigo, avec moi, no quarto. Dans la chambre.
Já pensou? Une lettre écrite par ma mère est à côté de ton portable. Une lettre, uma carta, écrite, escrita par preposição. Uma carta escrita par ma mère, por minha mãe, e... O que é isso aqui? Verbo. O que é isso aqui? Preposição. Isso aqui a gente não viu. O que é isso aqui? Preposição. Então, une lettre écrite par ma mère est à côté de ton portable. Uma carta escrita por minha mãe. Tudo isso daqui é o pronome. É o sujeito, aliás. Tá? Sujeito. Quem é o sujeito? Quem vai conjugar o verbo. Só tem esse verbo aqui. É ou está. O que está? Uma carta escrita por minha mãe. Uma carta escrita por minha mãe está ao lado de seu celular. Tá? Tranquilo até aqui? Bom, espero que sim. Essa foi a primeira aula sobre a natureza e a função das palavras em francês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau!